Janeiro passou e ainda não sabemos como vai ser o ano de 2012. As projeções, de uma maneira geral, dos economistas andam muito pessimistas, mas os mercados se comportam de uma forma diferente, até eufóricos. Esse é o tema do nosso Conta Corrente Especial. Vamos discutir o ano de 2012, para o qual convidamos Cláudio Porto, que é diretor da Macroplan, uma consultoria especializada até em projeções econômicas, e o diretor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Guilherme Shimura, instituição consagrada até em projeções e análise de conjuntura. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Cláudio Porto, o que está acontecendo? Os economistas estão olhando um mundo diferente, um Brasil diferente da realidade? Pois é, Vidor. Sinais do mundo que a gente está vivendo, onde as descontinuidades e a volatilidade são cada vez mais frequentes, né? De fato, ao fazer essa leitura do momento atual, o que nós identificamos é a coexistência de um bloco no mundo do conjunto de países emergentes ainda muito dinâmico, com espaço de expansão importante, fronteiras de investimentos, né? E comparativamente numa situação fiscal muito mais confortável do que as chamadas economias maduras e as chamadas economias que eram os motores do desenvolvimento no século passado, Europa, Estados Unidos, o Japão, ainda enfrentando muitas dificuldades por conta da crise que se instalou a partir do ano passado, melhor dizendo, a partir de 2008, 2007, 2008. São sinais contraditórios, mas são perfeitamente previsíveis e compreensíveis nessa conjuntura dual que nós estamos vivendo no mundo de hoje. E as empresas e governos precisam se acostumar a conviver mais com isso, com maior competência, né? Vamos ficar vivendo num clima meio de susto. Shimura, no terceiro trimestre do ano passado, a gente teve aquela retração da economia brasileira, né? O PIB praticamente não cresceu. Agora, em março, a gente vai saber, afinal, qual foi o crescimento. Mas há indicações que dezembro teria sido assim, um ponto de inflexão. A economia já teria voltado a um processo de recuperação. E janeiro, é o que tudo indica, vendas da indústria automobilística, talvez até a produção industrial deu algum sinal. Tivemos muita chuva, a exportação não foi lá das melhores, mesmo nosso principal produto, minério de ferro, foi muito prejudicado. Mas como é que você está vendo aí essa mudança? Como é que você enxerga isso, dessa confusão? Nós temos no IBRE produzido sondagens da economia e um dado na linha que você está colocando com relação a dezembro, da retomada, as nossas sondagens, elas já apontavam outubro como aparentemente o pior mês, o mês do vale, digamos assim, do ponto mais baixo no vale. E a partir daí davam sinais já de melhora da economia. E a melhora é muito leve, paulatina, mas de qualquer maneira sinais positivos estão por vir. A indústria, como você colocou, já está dando sinais de melhora, mas não só aqui, nos Estados Unidos, na Europa também. E a nossa sondagem já vem apontando isso. E a mesma coisa na parte de comércio, de construção civil. Então, eu acho que esse ano vai ser um ano de PIB crescimento na faixa de uns 3%, não dá para ser muito mais do que isso. Aliás, eu vou botar aqui, vamos chamar aqui um gráficozinho que vocês fizeram lá, com um resumo das projeções do IBRE para o ano de 2012 comparado a 2011. Vamos mostrar, olha só. Aí você já comenta em cima. O que será? O PIB você está botando 3, mas você fala em 3,3. Não, 3% eu acho que é um número razoável. Óbvio que é difícil falar precisamente quanto vai ser, mas eu acho que 3% é um número bastante razoável. Não imagino que dê para ser muito acima disso. 4% é impensável, 4%. Também 2,5% eu acho que é muito pessimismo. Vai ser alguma coisa entre 2,5%, 3,5%, 3% eu acho que é um número bastante palatável. O câmbio quase não muda. Vocês estão pessimistas em relação ao superávit primário, né? O superávit primário, a presidente tem dado fortes indícios que tem uma preocupação grande com o lado fiscal. Eu acredito que 2,5%
vai ser daí para o cumprimento da meta, que é 3,1. A sensação que se tem é que a grande ameaça à economia brasileira hoje vem de fora. Claro que não vem da Ásia, que a Ásia é ao contrário, né? A Ásia tem sido uma alavanca para a economia brasileira, mas viria da Europa. Dos Estados Unidos, acho que é menos. Os Estados Unidos já foram, em janeiro, o nosso maior comprador de produtos brasileiros, né? E mostra até uma recuperação lá. Qual é o grau de risco que você atribui a essa crise da Europa para o Brasil? É incrível, né? Primeiro comentário que eu gostaria de fazer, imaginar 5 anos atrás que o mundo estaria passando, quer dizer, o primeiro mundo, a Europa, passando a dificuldade que está passando, e o Brasil crescendo 3%, e o que pode afetar hoje o nosso crescimento são as notícias ruins que vêm de fora, porque internamente a gente está, digamos assim, com uma visão muito mais clara das coisas. A economia brasileira está sem graça. Ela só está se tornando divertida, digamos assim, para os economistas, por conta das notícias que vêm de fora. As notícias de dentro a gente já conhece, já tem uma boa ideia do que vai acontecer. Tem uma surpresinha aqui e ali que pode vir, uma aprovação de uma lei, de um gasto extra, mas está muito controlado, as coisas aqui estão muito previsíveis. O difícil é prever o que vai acontecer lá fora. Então nós temos, por exemplo, como você colocou, quer dizer, a questão da Europa. A questão da Europa hoje é uma completa incerteza o que vai acontecer. Cada dia é uma notícia nova. Aquilo ali, o mundo, porque os economistas, a gente trabalha muito em função do passado. Então a gente entende, tenta esmiuçar as experiências pregressas, e em função do que aconteceu no passado, a gente tenta estimar ou prever o que vai acontecer à frente. A Europa está vivendo um momento na história do mundo que nunca aconteceu. São países que precisam se alinhar, países que viveram sempre em guerra, a história deles é marcada por guerra, que precisam se alinhar. Quer dizer, é possível viabilizar isso? O que é um acordo? Alemanha e França se entendendo, um fiscalizando o que o outro está fazendo em termos de gastos fiscais, em termos de legislação, porque o gasto fiscal, para você aprovar uma lei muito benevolente com a aposentadoria, não é o problema fiscal hoje, é o problema fiscal para frente. Então isso também tem que ser discutido. Como é que vai sair? Eu acho que é um arranjo meio de curto prazo, para uma situação de crise. Depois eles vão se entender. O Cláudio trouxe umas projeções interessantes sobre a economia mundial, economia europeia e tal. Bom, voltamos a falar do ano de 2012, dessa confusão entre as projeções, o que está acontecendo na economia no curto prazo. A gente não sabe se de fato o Brasil vai sustentar o seu crescimento, se a Europa vai melhorar ou não, se os Estados Unidos se recuperam ou não. E daí, Cláudio, eu vou aproveitar e colocar aquelas projeções que a Marco Pan fez da economia mundial para a gente comentar aqui. Vamos lá no nosso gráficozinho, que ele tem assim uma dinâmica, olha ele, isso. Então, vocês estão projetando o Brasil, Estados Unidos, zona do euro e China, né? A China dando uma acomodada, Brasil seguindo em frente com a recuperação, zona do euro, coitadinha, é muito difícil. Não sai muito difícil. Dessa situação de crescimento baixo, e os Estados Unidos, vocês não estão acreditando na recuperação, não? Não, no quadro de um modo geral, que nos chama a atenção, tem um dado importante aí. No caso dos Estados Unidos, essa recuperação que acontece, há sinais de que deve acontecer esse ano, mas a necessidade de ajustes ainda lá é muito grande. É muito grande. Então é provável, a nossa suposição é de que provavelmente haverá uma reeleição do Obama, né? E, então, ainda mais com uma ajudinha, melhor esse ano, mas a conta de ajustes é muito grande, então é provável que ainda, tanto no caso dos Estados Unidos, como Japão e Europa, o nosso cenário de referência aí são 10 anos de baixo crescimento, cresce um pouquinho, cai um pouco. Eu já vi esse filme aqui no Brasil. Aqui no Brasil, pois é. E no nosso caso, o que chama a atenção é o seguinte, nas nossas expectativas, o que nos dá uma certa frustração é o seguinte, o país está diante de um cenário, está bem,
mas poderia estar muito melhor. Muito melhor, porque se nós viemos, tem essa possibilidade, mas as expectativas de crescimento econômico do Brasil neste e no próximo ano são inferiores às expectativas de crescimento da média da América Latina, da média dos países emergentes, né, e muito longe do chamado dos principais índios e dos asiáticos. Né? Então, nós estamos é uma tendência que, infelizmente, nos frustra um pouco, de uma acomodação, tá certo? Com uma situação que dá um certo conforto, mas ainda muito aquém das nossas reais possibilidades de crescimento, onde nesse momento, né, haveria, se nós fizéssemos um novo ajuste competitivo, o Brasil poderia acelerar e ganhar muitas posições, se posicionar muito melhor no contexto global. Essa é uma discussão. Shimura, digamos assim que as locomotivas do investimento no Brasil são petróleo, minério de ferro, energia, setor de agronegócio, principalmente, estão muito focados também para o que está acontecendo lá na Ásia. Por enquanto, os asiáticos têm sido parceiros. O minério de ferro, por exemplo, a China produz muito minério de ferro, mas consome muito. É uma situação inusitada até agora na economia mundial. Né? Você nunca teve um grande produtor que, ao mesmo tempo, um grande importador no minério de ferro, e isso tem mantido o preço lá em cima. Eles são grande produtor agrícola, mas também são um grande importador agrícola. Até agora, então, a gente tem conseguido manter essa parceria. Será que isso vai dar certo? Eu acho que sim. Eu acho que, quer dizer, a China crescendo na faixa de 8%, eu acho que é inevitável de continuar comprando produtos nossos. Um nível de crescimento de 8%, você precisa de minério de ferro, você precisa de petróleo, aí do ponto de vista dos investimentos que tem que ser feito para manter esse nível de crescimento. E alimentação para países do nível de renda per capita de China e Índia ainda faz diferença. Cada crescimento do PIB, a Europa cresceu. Ninguém vai comer mais lá, vai comer mais por isso. E agora, petróleo, minério de ferro, muito sensível o preço ao crescimento elevado, quer dizer, com elasticidade, aí, o preço é muito grande. Agora, comida eu acho que é mais tranquila, é mais fácil você dizer que eu acho que o preço das commodities agrícolas vai se manter alto. Minério de ferro é mais complicado e petróleo, porque depende dessas questões. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, no gráfico, por exemplo, do Cláudio, para ter uma ideia, mostrar como é que a Europa está. É difícil estimar o que vai acontecer com a Europa. Eu estou vendo ali, ele está apontando algo, faixa um pouquinho, 2 de crescimento para a zona do euro. Um cenário otimista. Mas hoje é muito otimista. Você tem o FMI falando em -0,5, tem outros falando de -1,5. Então, a parte do norte da Europa, do euro, vai puxar talvez essa... Não, eu só não estou nem entrando no mérito, criticando o número, eu só estou dizendo o seguinte, para ter uma ideia da volatilidade, o que é. O crescimento. E tem um outro ponto que o Cláudio levantou, que eu acho que é importante, que você colocou muito bem, com relação a essa discussão do crescimento, que os outros países estão crescendo muito, países China e Índia, etc. Nossos vizinhos também. Nossos vizinhos, América Latina. Isso. É porque tem uma diferença quando a gente entra nessa discussão, é porque a gente esquece do nível do PIB dos países. A gente fica sempre pensando na derivada, ou seja, na taxa de crescimento. Mas o que afeta mais diretamente é o nível. Então, o que deixa muitas vezes a gente desconfortável é que o nosso PIB não é pequenininho. A gente tem 2 trilhões de dólares, grosso modo. Você tem um PIB americano de 14, 15. Então, será que não dá para crescer um pouquinho mais com esse PIB e tal? E é uma discussão que eu acho que são várias contas correntes para tentar entender isso. Que, enfim, aí tem questões de prioridades que a nossa sociedade tende a dar, atenção. A gente agora só está falando de conjuntura, só pensando olhar o ano. A discussão estrutural fica por outra conta corrente especial. Outros, outros diversos. Você até já participou de alguns aqui. Agora, Cláudio, e até vou ver um pouco isso também com o Shimura, a Constituição Civil no Brasil era raquítica até bem pouco tempo, né? Crédito minguado, cada taxa de juro alta, enfim, não tinha programa habitacional, e ela está agora vindo com uma pujança que
tem impacto no emprego, tem impacto no crescimento. Qual é o cenário que você traça para esse setor especificamente? Depois eu quero ver qual é a sua sondagem. Eu creio que esse é um setor que continuará a ter um crescimento significativo no próximo ano. Acho que você vê o que é importante, a questão de reformas. No caso da construção civil, foram micro-reformas, aquelas que o Marcos Lisboa fala com tanta veemência e eloquência, né? Micro-reformas nos esquemas, nos sistemas de garantias e créditos, né? que possibilitaram a essa... Não pagar, retoma. Retoma, exatamente. Isso não foi nenhuma... Ou seja, se não pagar, retoma, passa adiante. Então, isso deu confiança, né? Que condições de uma expansão. Eu não vejo um cenário de bolha nesse campo. Ainda o nosso crédito imobiliário em relação ao crédito total ainda muito pouco. Né? Há uma necessidade real da sociedade, quer dizer, com a própria mobilidade, a emergência, a chamada emergência da classe C, depois de passar assim, dos primeiros bens de consumo, a habitação passa a ser a grande demanda. O maior dinheiro que o cidadão faz na vida, é o maior patrimônio que ele acumula. Exatamente, eu acho que foi com todos nós, talvez até acontecido isso, né? Então, eu vejo esse é um setor que tende a ter um bom crescimento e o que eu acho que é mais importante, a gente já tem observado isso, não é só nas grandes metrópoles, mas sobretudo nas cidades médias, que hoje são as concentrações de maior dinamismo no Brasil, cidades entre 100 e 500 mil habitantes. As sondagens do IBRE confirmam isso, Shimura? Confirmam, é muito sensível a esses programas do governo, o próprio investimento. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, aí diretamente na construção de moradia, e tem um aspecto também dos investimentos públicos, quer dizer, porque muitos investimentos demandam muito construção civil. Infraestrutura urbana, né? Esses eventos aí que o Brasil isso, Olimpíada. Sem dúvida, isso aí vai impulsionar muito esse mercado. A nossa sondagem da construção civil é curiosa, ela acompanha muito, porque tem uma parte que é a parte de construção civil do lado privado e o outro lado público, que trabalha mais com obras públicas. Então, toda vez que o governo começa a dar sinais que vai reativar fortemente o programa de investimento, Minha Casa Minha Vida, existe uma sensação de a sondagem melhora bastante e está dando sinais agora positivos nessa linha. O privado não, acompanha bem a visão de mercado. Tem no ano passado, outubro foi o pior período. Aliás, engraçado, porque todas as sondagens, outubro foi o pior ponto. E depois começou a melhorar, dando sinais de uma recuperação boa aí no curto prazo. No médio e longo prazo, eu acho que construção civil tende a ser um mercado... Hoje são 5% do PIB, né, construção civil, e 8% da geração de emprego. Poxa, sensacional. Eu até quero fazer um contra-corrente especial sobre construção civil. Para terminar, porque a gente está no finalzinho do nosso programa, Cláudio e Shimura, taxa de juros esse ano, será que vamos ter realmente uma taxa de juros de um dígito mais consolidada, não de uma forma artificial? Eu creio que é muito provável que cheguemos à taxa de juros de um dígito. É muito provável isso. Agora, infelizmente, talvez seja mais por uma certa indução e por conta do cenário externo que permite isso, do que pelo fato da gente ter feito melhor o dever de casa. Mas, de qualquer modo, como o Shimura mencionou, eu acho que é muito positivo, o cuidado fiscal ele está ajudando. Eu vejo com moderado otimismo essa questão da taxa de juros, mas ainda muita coisa para fazer. Embora 9,5% ao ano não seja nada extraordinário, né? Mas chegar num dígito no Brasil já é algo, e oxalá que, espero que aconteça que tenhamos uma trajetória de queda sustentável ao longo dos próximos anos. Shimura, sua opinião? 9,5% a gente está, na verdade, quem está falando aqui é do juro real, né? Qual é a taxa de juro real neutro da economia, que o pessoal gosta, os economistas gostam de falar, já foi bem acima, 7%, agora imaginando que vamos 5%, fechar... 4%, vai fechar em 4%, né? Imaginando que chegue a 9,5%, pode ser até que caia um pouquinho mais,
diria entre 9 e 9,5 e 5 e 5,5 inflação. Ele está falando de um juro real de 4. Enquanto o mundo é negativo, né? Sim, mas o mundo, enfim, está vivendo outra realidade. Isso. Então, a pergunta que eu acho que é a grande dificuldade tem é a seguinte: com a retomada da Europa, principalmente da Europa, os Estados Unidos já está mais ou menos andando, com a retomada da Europa, como é que fica o lado da nossa produção industrial? Porque esse juro real caiu muito porque a indústria deu uma freada muito forte. Se ela retomar, aí começa a vir uma pressão mais forte. Será que a gente consegue trabalhar com juro real de 4% com a retomada da indústria, mantendo a inflação ali na meta? Essa é uma discussão. Vamos testar na prática, sabe? Eu acho que nenhum modelo teórico respondeu a essa pergunta. Então a gente tem que testar um pouco na prática. Isso. E é tema aqui de vários contas correntes especial, como você chegou a mencionar. Eu queria agradecer ao Cláudio Porto, diretor da Macroplan, principalmente pelas essas projeções, ao Luiz Guilherme Shimura, que é diretor do Instituto Brasileiro de Economia, que também nos ajudou muito aqui com as sondagens. E agradecer principalmente a vocês que nos assistiram.